Olá, pessoal. Muita paz, muita luz a todos. Desculpe esse transtorno técnico aí, né? A gente está começando um pouco atrasado a palestra, mas já contornamos o problema da internet, tá? Vamos lá, então. Agora, o tema que nós vamos abordar é a relação entre intraterreno e extraterrestre. Vamos tentar entender essa ponte, porque as pessoas fazem muita confusão, né? Hoje em dia, parece uma nave. Essa nave é intra ou essa nave é extra? Descem uns humanos bonitos dessa nave, são pleidianos ou são humanos intra? Esse é o grande problema. Então vamos tentar entender aonde surge essa relação intra e extra, tá? Para vocês entenderem legal. Então vamos lá, nosso velho modelo, né, de planos espirituais aqui, tá? Nenhuma visão dos extraterrestres sem a visão espiritual é fria. É materialismo dialético, vocês não vão entender nada, né? Por isso que eu falo, né, que os americanos estão 1000 anos atrasados em relação a entender o fenômeno. O fenômeno tem uma dimensão psíquica, espiritual, muito grande. Ele não é um fenômeno simplesmente, né, como eu falo assim, material. Então, está lá o comando do projeto Terra. Muito bem. Quem é responsável por toda a Atlântida, tudo que aconteceu na Atlântida? Comando do projeto Terra. Esse comando, quando acontece a grande transição planetária da Atlântida, bilhões da grande guerra e do grande desastre morrem, vai tudo para o astral. Então fica tudo no astral, né? Então esses espíritos que estão aqui no astral, eles vão passar pelo juízo final Atlântico. Então eles vão passar pelo julgamento cósmico estelar, que é a avaliação de toda a experiência planetária que esse espírito viveu ali naquele momento. Bom, alguns espíritos que estão num grau de evolução maior, mas que também morreu na transição, eles vão ficar aguardando para reencarnar na Era da Luz. Ok? E aquela elite de espíritos que tinha um grau kármico muito pesado ainda para resgatar, o comando prepara a sua transmigração estelar. Ou seja, em blocos, naves gigantescas, eles vão para bases operacionais e eles vão ser transmigrados para projetos planetários que ainda estão sob a lei do karma. Tá? Então eles redistribuem para a galáxia em projetos que ainda estão naquela fase kármica, onde eles vão poder resgatar. Isso aconteceu, né, já quando os espíritos do sistema Capela, 15.000 anos atrás, quando começa, né, a descer espíritos lá na Atlântida, mais avançado, um sistema planetário também passou por transição planetária chamado Capela, no sistema capelino. Ali houve a separação do joio e do trigo e a Terra estava naquele ponto extremamente primitivo, exatamente como o começo da civilização egípcia, tal, sumério e babilônico, 3.000 anos antes de Cristo. Muito primitivo. Mas só que lá na Atlântida, 15.000 anos atrás. Então, os espíritos mais kármicos desceram à Terra. Aí se deu, então, a lenda dos anjos decaídos. Antes do dilúvio. Tudo é antes do dilúvio. Então, os anjos decaídos e a expulsão do paraíso. O paraíso nunca foi na Terra. O paraíso era o sistema capelino, onde a civilização estava extremamente avançada, e esses espíritos, então, saem desse plano astral que também era avançado, e são trazidos para um planeta muito primitivo, na Idade da Pedra, onde eles tinham que reencarnar novamente e vivenciar experiências muito tensas. Era muito difícil para eles. Foi uma situação extremamente difícil para esses espíritos que eram altivos, eram cientistas, pessoas inteligentes, sabe? E reencarnar num planeta muito primitivo, onde eles não tinham condições de absolutamente nada. Tá?
Então, os engenheiros genéticos fizeram mudanças profundas na matriz genética dos seres que estavam aqui, para adaptar esses novos espíritos que chegaram. Aí vem a relação, né, de que eles se apaixonaram pelas mulheres da Terra, aquela história toda que não tem nada a ver, para dar uma raça de gigantes, né? Então, na verdade, foi porque o plano astral precisou fazer mudanças genéticas para adaptar esse novo espírito que iria se misturar com aquela raça de 15 mil anos antes de Cristo e deu a raça Atlante. Aí que surge a raça Atlante. Os Atlantes, eles são extremamente iguais aos índios americanos. Aquele pele vermelha. O pele vermelha. Então, os Atlantes têm toda essa pele vermelha, essa nova raça aí. Mas é claro que quando a raça começou a crescer, você tem que entender que é igual hoje. Vamos pegar o europeu, o nórdico, o loiro, o azul, aquela coisa toda. Só que com o passar do tempo, o planeta Terra tem quantas etnias aqui hoje? Quantas misturas nós não temos? Você está me entendendo? Então, na época da Atlântida, também tinha essas misturas étnicas, não era uma raça pura. O planeta chegou um momento que ele povoou o planeta inteiro também. Vocês sabem, na Atlântida, né, antes do dilúvio, né, qual o local que ou foi o país que mais se elevou espiritualmente? Aonde ficava? Antes do desastre. Porque a civilização atlântica era que nem nós hoje. Você tem um pessoal fazendo bomba atômica, e nós aqui tentando contratar ET, evoluir espiritualmente, sacou? Então era a mesma coisa, né? No Peru. O Peru, ele foi naquela região ali, que não chamava Peru na época, aquela região era uma região de uma colônia atlante. E essa colônia, ela era tão avançada que não tinha polícia. Não existia polícia, não existiam cadeias. Era uma comunidade super avançada, né? Se alguém cometesse algum erro, que era difícil, eles simplesmente eram banidos da sociedade, daquele lugar. Mas não havia dinheiro, tudo era comunitário, medicina para todo mundo, ensino para todo mundo, tudo de graça. Atingiu um nível espiritual muito avançado, né, aquelas comunidades peruanas, né, que vão dar início depois da Era da Luz. Essas comunidades que previram a catástrofe é que fizeram as arcas de Noé, porque os materialistas não estavam nem aí. Então, quando eles previram a catástrofe Atlântida, né, esse pessoal pré-Atlante, né, que construíram as bases, eles tinham contato, que nem nós aqui temos contato com o espírito, tem os médiuns, nós temos contato com os ETs, eles também tinham contato com os ETs, só que não tinha começado a Era da Luz, os ETs não podiam intervir. É igual hoje, nós estamos prestes, o ET não pode intervir. Ele só aparece, mostra, tal, dá essa coisa e deixa a gente no ar. Então, nós estamos no mesmo instante que nós estivemos em Atlântida na sua transição planetária Atlântica. E nessa época tinha como a gente, a comunicação, um sabia do outro? Claro, não. O planeta inteiro foi povoado e teve globalização. As tecnologias eram muito avançadas. Tinha televisão, telecomunicação, tinha tudo. Eles eram mais avançados do que nós hoje, em termos tecnológicos. Certo? O mundo inteiro foi povoado. Você sabia que a grande guerra hoje polarização Oriente e Ocidente, certo? É Rússia, China e Europa e Estados Unidos. Naquela época, a rivalidade era entre o continente da Atlântida e o continente que vivia no norte da Índia, toda aquela região da Índia ali. Então ali vivia o pessoal do Rama, o Império Rama, né? Você está entendendo? O Império Ramayana. E lá na Atlântida, o Império Atlântico, é o continente da Atlântida. Então esses dois eram inimigos, fervorosos, ideológicos e tudo mais. Eles que fizeram a grande guerra. Isso, então, muita gente, né, no mundo, porque existiam países também, como hoje, existem muitas fronteiras, muitos países, não era um governo mundial, não existia governo mundial, eles eram rivalidades,
pessoal da Lemúria rivalizava, o pessoal do continente de Mu também está em conflito. Era um conflito mundial. Eles chegaram numa guerra mundial. Eles sempre tiveram conflitos regionais, como nós. Desde a época do Egito, eles estavam brigando. Até que chegaram no último estágio, que houve uma globalização, a ciência avançou muito e o planeta se tornou uma... Teve internet. Internet Atlântida e tal, né? Eles chegaram na época da Atlântida, a ciência deles começaram a desvendar os segredos da gravitação. Mas aí já estava o caos instalado. Então veja bem, eu quero que vocês entendam muito bem. Quem comandou tudo a Operação Atlântida, da transição planetária Atlântida, foi os ETs. E quem é os ETs? O comando. Este comando, ele chama muitas raças extraterrestres avançadas para essa operação final, que chama de operação final. Aí esses caras vão descer, eles vão descer até o plano físico aqui. Várias raças diferentes. Então, eles vão ter que reconstruir a Atlântida depois do desastre. Então, lá, eles não fizeram nenhuma interferência para não acontecer a guerra nuclear e não acontecer a catástrofe geológica. Porque a catástrofe geológica foi consequência da guerra nuclear. Eles explodiram bombas e armas tão poderosas que eles perderam o controle e isso mexeu com o núcleo da Terra. E aí o núcleo da Terra reagiu e rompeu com todas as coisas. Sobrou muito pouca gente, só quem estava nas bases de preservação, em locais seguros. Então, a história é essa. Passou desastre. A Terra acalmou. Eles saem das bases, vão reconstruir a cidade de superfície. Mas aí já está as naves pousando. Já está os espíritos materializando. Porque vocês têm que entender uma única coisa. Para um espírito mentor materializar e de conversar com as pessoas, é a mesma operação de um extraterrestre descer uma nave e falar com vocês. Porque os ETs são espíritos também. Então, a partir deste ponto, o que a gente chama de Era da Luz, né? O que a gente chama de Era da Luz, Atlante, primeiro, a primeira coisa que acontece, por isso que eu estou falando que vai acontecer desse jeito, porque lá na Atlântica foi desse jeito. Contato com os ETs e os espíritos superiores. Que tinha centro espírita também lá. 2. Essa relação entre Atlante e extraterrestre e espírito, né, ao contato com os espíritos, né, e ETs, vai acontecer o grande despertar. Então, mesmo aquelas pessoas que estavam nas bases, que tinha espiritualidade, mas não tinha o olho aberto, não tinha nada, eles vão começar a interagir com os espíritos. Só que você tem que entender que isso vai passar 20, 30, 50, 100 anos. E como a lei do karma acaba, os ETs começam a mudar o seu corpo. Eles começam a curar seu corpo, os espíritos começam a curar, não tem mais karma. Então, os ETs com a tecnologia avançada pode atuar. E aí, essas pessoas começam a acordar para a sua verdadeira essência. Então, eles vão começar a se lembrar de quem realmente eles são. Espíritos encarnados neste momento, nesta transição. Então, a partir do momento que isso vai acontecendo, né, ETs, espíritos superiores e humanos encarnados tornam-se um só.
Ou só, cai a barreira e o véu de Maia. Acaba ali do karma por decreto. Decreto presidencial. Decreto da federação. Não é a gente que se ilumina, que tudo acaba ali do karma que a gente se ilumina. Ninguém vai iluminar bosta nenhuma. Essa merda que está igual na Atlântida. Ninguém era iluminado. É que chega um ponto que finish. Né? Por decreto. Né? Vamos esperar a esquerda brasileira se iluminar? Fudido. Né? Não vai ter como. Nos políticos, nossa, entrar em paz, amor, beijando-se uns aos outros. Uhum. Sim. Uhum. É. Um espírito, quando ele acorda, nesse período aqui, né? Vamos supor que no meio desses sobreviventes tem alguns filha da puta ainda. Vocês lembram do filme 2012? Que os caras fizeram? Aquela puta. Né? Vocês se lembram que só sobreviveu filha da puta? Que tinha dinheiro, que tinha grana para pagar a passagem lá para sobreviver? E os outros se fu. Né? Então, significa o seguinte, né? Vamos supor que nessa base ainda tinha um filha da putinha ali que deu, comprou, entrou, sabe? O lance é o seguinte, espera o cara morrer. Depois que o cara morrer, é que nós vamos decidir para onde ele vai. Então, ele tem karma para resgatar. Então, só que ele não pode descer mais porque está na era da luz, a lei do karma acabou aqui. Como a lei do karma acabou aqui, ele tem que ser transferido para o Jupão. É brincadeira, porque a gente fala chupão, porque é a linguagem dos espíritas, sabe? Entendeu? Mas nada a ver. Nem chupa, né? Porque as transmigrações estelares, elas são projetadas, planejadas, e os caras vão até na ponta da galáxia, estão precisando de uma nave, não tem puxação magnética. Os espíritas, como eles não entendem da arte, né? Os mais tradicionais, eles achavam que o espírito seria sugado por um planeta devido à sua vibração magnética. Tá? Isso é tudo bobagem, isso aí. Tudo bobagem. Coitado, nós tiramos aula do lalá. Tudo é tecnologia no astral. O cara vai lá, né, o cara pega a ficha dele, numa boa, não tem encrenca, não tem briga, tem aquela puta, não, ó, tá certo. Pô. Porque o bandido também acorda no astral e fala, pô, que merda, né? Então tá certo e tal. Vão reencarnar, só que você não pode mais reencarnar na Terra porque a lei mudou. Então você precisa ir aonde você está compatível com a sua lei, com a sua ficha. E aí os caras transmigram ele para outros mundos na galáxia. Por isso que a Terra recebe, até hoje, milhares e milhares de espíritos de várias partes da galáxia. Porque às vezes está acontecendo transição lá e não tem mais vaga para o cara lá, ele tem que vir aqui. Entendeu? É assim que funciona. Então é óbvio que depois que o indivíduo desperta, é a era da luz. Luz significa somente uma coisa. Né? Fim da ignorância e abertura psíquica. A princípio, lá aconteceu assim, porque você não simplesmente abre a terceira visão de todo mundo de uma hora para outra. Isso não acontece. Né? Como os extraterrestres e o plano espiritual superior, eles vão desenvolver uma tecnologia, né? E simplesmente as pessoas vão usar tipo de um óculos e vai ver e ouvir o espírito. Né? Aí acaba o problema. Né? Todo o véu de Maia acaba, assim ele interage, ele já começa a abrir essa porta, você se prepara, e depois, em pouco tempo, o mecanismo de terceira visão dele também pode ser aberto. Aí, luz total, independente de equipamento, de tecnologia. E aí a sua relação com o plano espiritual e com os extraterrestres é total. Então, hoje, você vê, você tem que entender que hoje, quem mora nos mundos intraterrenos hoje? Não é nenhum indivíduo dessa época. Isso é 10 mil anos atrás. Na verdade, é 12 mil anos atrás. Então, o que acontece? Os espíritos,
eles desciam na Era da Luz, viviam sim 50, 60, 70 anos, todos pediam para ir embora. Porque o corpo não morria. O corpo não morria mais. Não tinha doenças, não tinha karma. E você não acumulava mais karma. Porque, por exemplo, você já... Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para você. Deu uma queda aqui de energia elétrica, né? E o sistema caiu. Agora voltou rapidinho. Vê se vocês estão ouvindo. Aí eu vou ficar na frente da câmera aqui. Vê se não travou, Ju. Ó, tô entrando aqui. Deu certo, Ju? Vamos ver se o pessoal caiu agora. Vamos ver. Eu preciso ver se o pessoal está... Dá um retorno para mim se vocês estão me ouvindo, se vocês estão me vendo, pessoal. Depois desse break que aconteceu aí. Oi? Vamos ver. Deixa o pessoal entrar. Hã? Ah, então tá bom. Então vamos continuar aqui, né? Vamos continuar nosso assunto, então. Então, fazendo um resumo, né? Fazendo um resumo para vocês. Vocês estão entendendo qual que é a relação entre ET, espírito e intra? Então, essa relação, a tendência com o passar do tempo é só ir evoluindo. Mas é o seguinte, então, nós estamos dizendo o seguinte, que nessa fase, o que é a Era da Luz? Qual que é a diferença entre Era da Luz e Era das Trevas? Treva, você não sabe o que você está fazendo aqui, você não sabe de onde você veio. Você é manipulada pelos instintos. Os instintos te conduzem, as paixões te conduzem. Vocês se apaixonam desde o ginásio, desde que a sexualidade desce para cá, vocês já ficam se apaixonando, certo? Querendo, né? Querendo aquilo. Vocês estão me entendendo? Então, essa é a lei do karma. E a lei do karma, ela é uma lei primitiva. A gente é forçado a viver o conflito. Certo? O conflito vem das paixões, vem das realizações, vem do desejo, da repressão, tudo assim, então toda guerra, todo conflito. Então o espírito vive isso. Bom, isso é trevas. O que é luz? A primeira coisa que acontece na luz é você recobrar a sua memória. Você vai recobrar as suas encarnações passadas. Você vai despertar e entender que você é um espírito em trânsito na Terra. Você vai lembrar das suas transmigrações estelares. Você vai lembrar que você é um ET em trânsito na Terra. Olha que legal, quando você lembra que você é um ET. Se você lembra que você é um ET, que chegou pela primeira vez na Terra em algum momento da história, alright? Aí eu pergunto, qual que é a relação entre o intra e o extra? O intra é aquele que acorda e descobre que é um ET. Alright? Bom, a diferença. A partir do momento que o projeto vai eliminar as duas questões mais que prende o homem na lei do karma e na primitividade, que a primeira é não ver, não enxergar e não se lembrar. Então, dá luz, o cara abre, lembra de vidas passadas, lembra de quando estava no astral, lembra até da primeira chegada, dos transportes, ele vai lembrar de tudo, é um direito que você tem. Porque é você só está esquecido, adormecido. E por isso que o Buda dizia que o sofrimento existe. O sofrimento existe porque faz parte do projeto. O cara que encarna aqui, ele vai sofrer, não tem como não sofrer. E ele dizia que a causa do sofrimento é essa ignorância, essa treva que a gente vive de não saber quem nós somos.
de verdade. Mas era da luz significa que você vai acordar. Então, eliminamos uma causa fundamental do sofrimento humano. 2, vamos acabar com o sexo. Então, quando a gente acaba com o sexo, significa que você vai transitar toda a energia que está nos chakras inferiores, nós vamos trazer eles para os chakras de cima. Os chakras vão abrir. O chakra da terceira divisão vai abrir. Quando esse chakra abre, a Kundalini não está mais centrada aqui. Então você não vai sentir mais tesão sexual. Você não vai nem querer mulher, nem pensar nisso. Isso não vai mais te movimentar. Então, como é que a gente vai reproduzir? Então, como o contato com os ETs já está muito avançado nessa época, nós vamos aprender ciência e tecnologia diretamente com os ETs. Nós não vamos aprender tecnologia descobrindo do nada aqui. Como hoje nós temos que se matar para descobrir qualquer coisa. Não, nós vamos já estar no direito de importar as coisas das estrelas prontas. A mesma coisa que eu importo do Japão, agora eu vou importar de Orion, vou importar de, sabe? Então, nós vamos simplesmente deixar de reproduzir sexualmente. Nós vamos fabricar corpos, como fabricamos roupas nas fábricas de roupa. Nós fabricamos corpos adultos. Fabricamos um corpo adulto e o espírito só se conecta. Não tem a fase sexual. Não tem a necessidade da autorreprodução da espécie. Porque nós atingimos um nível de consciência. Libertou dessas duas coisas, já era. Oi. É sempre mesmo para quem fica. Que muitos espíritos densos terão que ser transmigrados estelarmente também. Hoje é a mesma coisa. Por exemplo, vamos supor, não tem um conflito na Terra. Vamos supor que a gente entra na Era da Luz, os ETs começam a intervir, tá? Mas para a gente sair do estágio atual e chegar na verdadeira Era da Luz, nesse estágio, 100 anos. Aí o que aconteceu? Essa geração morreu toda. Então essa geração morrendo, quem reencarna? Somente aqueles que vão estar aptos à Era da Luz. A gente não deixa espírito kármico encarnar. Tudo é lento, por isso que tudo é devagar. Né? Isso. Não. Hoje nós temos 2 estágios. Nós temos os intra e nós temos nós. Na época da Atlântida, só tinha não tinha intra. Na era Atlântida. Não existia intra. Porque eles eram a primeira experiência humana aqui no planeta. Né? Então não tinha intraterreno. Né? Então, os intras, eles estão já experimentando uma coisa que, teoricamente, nós... Isso, agora você entendeu. Anota aí no seu livrinho. Ó, nota 10 na chamada oral. Né? Então, a Rose, nossa amiga aqui, né, ela chegou à conclusão que os intraterrenos de hoje é aquilo que nós vamos viver amanhã. Certo? Porque é muito importante que vocês entendam que os intraterrenos de hoje não são os mesmos intraterrenos de 12 mil anos atrás. Porque esses caras, a hora que eles ficam na Era da Luz, eles descobrem, depois de 20, 30, 40 anos vivendo nessa abertura toda, não é, que vai ficar fazendo o que aqui? Não pode comer mais ninguém. Né? Pizza de vez em quando, né? Não tem mais aqueles inferninhos, carnaval, aquela porra louquice toda, né? Não tem uma guerrinha pra gente se divertir. Não tem carnaval. Então eu vou fazer o quê aqui? Vou embora essa porra aqui. Né? Não tem, Ficou chato pra cacete a terra. Viu? Os corpos já nascem com pintinho desse tamanho, pequenininho, a porra não serve pra nada.
É japonesa, pode nem ter tentação. Ô, coisa, né? Então, é difícil vocês entenderem o que é estar na luz. Porque vocês vivem tantos valores das trevas, vocês valorizam tanto o sexo para vocês, que parece que não ter sexo é o maior castigo que pode existir. Vocês estão me entendendo o que eu quero dizer? E, na verdade, vocês vão aprender um dia que o sexo é a maior escravidão que vocês, a maior amarra escravizatória que vocês vivenciaram aqui. Né? Então, quem está encarnando lá Nos mundos intras. são quem despertou esse projeto atual. Olha só, mais uma dentro. 9,5, né? Né? Na internet, isso é verdade. Vê um carro de moto, ele entra no sinal, ele dá uma porrada no carro e o cara sai virando assim e cai em pé, assim. Aí o cara quer assim, 9,5 porque colocou a mão no chão. Né? Deu um desequilibrado. Assim. O atleta. A conclusão que a Rosa chegou, né? Que hoje, tá boa menina, tá inteligente. O japonês é fogo, né? Ela chegou à seguinte conclusão, que quem está reencarnando nos mundos intra hoje são espíritos que nessa jornada nossa aqui deu um upgrade, certo? Aí, ao invés de ele encarnar aqui com nós nas trevas, ele encarna lá. Já adianta o experiente. Ele precisa ficar esperando a Terra entrar na Era da Luz. A Terra já tem. E isso acontece com os monges chineses, os mestres tibetanos, lá do passado distante, né, os sem olhos. Aquelas pessoas que estão no estágio muito avançado aqui na Terra, a próxima encarnação dela não é entre nós aqui. Eles já evoluíram tanto através do seu esforço, da sua busca, que o plano astral, após a morte deles, reencarnam eles em Agartha. Olha que interessante. E aí o cara, né, depois já vai aprender a pilotar nave, né? Já aprende tecnologia extraterrestre. É. É verdade, porque veja bem, esses momentos duram 100 anos. Ó, 10 mil anos nas trevas. Só 100 anos, quando tivermos comunicação, internet e tudo, já vai entrar na transição. Por isso todo mundo quer vir aqui nessa época, porque é uma oportunidade rara. É uma oportunidade rara de estar num mundo onde tem muita tecnologia, muita comunicação e ainda está na lei do karma. E aí não é nem isso. Não é. Os espíritos não pensam desse jeito. Eles estão lá no astral, não é meu falar, opa, que legal, vamos encarnar, nós queremos a oportunidade de viver essa coisa lá que nós não vivemos. Entendeu? É de cima para baixo. Nunca de baixo para cima. Então muita gente na galáxia não experimentou esse período curto de ter encarnado, ter tecnologia, ter ciência, ter mais abertura, né, mais facilidades para estudar, para aprender. Por exemplo, hoje, se você olha esses filmes que a gente assiste de Roma antiga, do Japão feudal, é uma carnificina atrás de outra, não tem paz, as pessoas, não é uma desgraça. Hoje não, hoje depois das 2 guerras mundiais, né, que a gente acaba com tudo, pelo menos agora nós estamos mais sem. Você está me entendendo? Você vê, hoje o nosso mundo não está numa guerra, ninguém está em guerra no sentido prático da coisa. Só o Oriente Médio, aquelas pessoas lá, mas é localizado ali, né? Você vê o Brasil, estamos aqui numa nice, pô, carnaval, futebol, papapá, moerada à vontade. Faz parte do show, né? Samba, né? Pagode, né? Sertanojo.
Tem tudo aqui. Sertanojo. Mas nunca na história. Será que é agora que descobriram isso? Né? Guerra nunca trouxe lucro para ninguém, só que na antiguidade trazia, tá? É isso que vocês não entendem. Por exemplo, o Império Mongol. O Império Mongol tomava tudo. Foi o maior império do planeta, o Império Mongol. Ele dominou a China por mais de 300 anos. Claro que eles pegaram todo o lucro, riqueza, tudo escravizou. Tudo, né? Porque você tem que entender o seguinte, como é que você convencia o teu exército a ir para uma guerra? Não, claro que não, você acha que você é tonto? Ninguém luta por causa de raiva, rapaz. Grana, ou seja, nós vamos invadir aquele país, tudo que você pegar é teu. Quer aquela mulher? Pode pegar, é sua. É. Quer pegar aquela mulher? Pode pegar, é tua. Ah, o cara tem ouro, terra, gado, pode pegar tudo seu. O império não... todo mundo vai lá e traz o dinheiro, invade. Quem consome? Os soldados. Quem consome? A sociedade. A riqueza que ele trouxe do outro país é dividida. Claro que a elite pega mais, né? Mas o povo também, então ele vai lá, fica de grana. Você está entendendo? Por que você acha que o Alexandre o Grande levava o... Porque ele oferecia bens, os espólios de guerra eram dos soldados. Ninguém vai precisar do que você falou aí. Né? Vocês estão me entendendo? Tudo é grana. Tudo é... É claro que você gerava muito ódio. Um país que era invadido, ele sempre queria um jeito de se vingar. Como é que o Império Romano caiu? O Império Romano ele cai por duas frentes de batalha, se vocês se lembrarem da história. Uma para a invasão dos bárbaros do norte, né? Os bárbaros começam a se fortalecer, Roma começa a perder muita grana, eles não conseguem pagar os soldados. Muita briga interna em Roma começa a enfraquecer o Império Romano. E aí isso dá margem para a invasão dos bárbaros, que as tropas dele começaram a aumentar. E aí eles começaram a invadir. E aí eles foram acuando o Império Romano. Você vai ver que o último legado romano que existe com o imperador é Constantinopla, que fica na Turquia. Não fica nem em Roma, na Itália. Certo? Então o que acontece? Aí eles vão enfrentar o Império Otomano. Eles vão enfrentar o Maomé. Mas não o Maomé que vocês estão pensando, é outro Maomé. Que aí nessa... Vocês entram na internet, lá na Netflix tem a Ascensão do Império Otomano. São 5 capítulos, se não me engano, 5 ou 6, é uma minissérie. Aí vocês vão ver como é que o filho da puta fez para derrubar as muralhas de Constantinopla. Tinha 25 anos, né? o rei otomano. Maomé terceiro, quarto, não sei, um negócio assim. Né? Ele chamava Maomé também, Mohammed. Né? Na verdade, Maomé é o nome latinizado, tá? O árabe chama de Mohammed. Tem perguntas aí, Juliana? Manda aí. Professor, na Era da Luz, os seres serão assexuados e nenhum de nós viverá na Era da Luz? Depende, né? Você quer encarnar gostando de mulher, não encarna você como cantor de MPB. Essa é boa, né? Essa é boa. Brincadeira, gente. Era da Luz significa realmente o fim desta sexualidade primitiva. A sexualidade primitiva ela só tem um objetivo: reprodução. Ok? Quando você não há mais necessidade de reproduzir, você transfere, né, a energia sentada nos chakras inferiores, você transfere para o chakra cardíaco, o chakra laríngeo, o chakra da terceira visão. É um outro nível de aura. Então esses indivíduos se tornam, neste ponto de vista, assexuados. Né? Não tem mais necessidade. É exatamente o que o Osho fala. Todo asceta,
ele vai chegar no momento se tornando um brahmacharya. Você sabe o que é brahmacharya? Em sânscrito? Como vocês não sabem o que é um brahmacharya? Não. O brahmacharya não é um iluminado. O brahmacharya é um assexuado. Ele não vive mais, ele não é mais motivado pelo instinto sexual. Ele não deseja mais o sexo. No Tilopa, é a canção de Mahamudra. O Osho fala muito isso também. O que é um brahmacharya? É o caminho natural de todo discípulo. Você vê que muitas escolas iniciáticas na Índia são celibatárias. Mas o celibato é forçado, né? É uma sexualidade forçada. Quando que essa sexualidade, essa não sexualidade será natural para você? Quando você se tornar um brahmacharya, ou seja, você transfere as energias. Então você não fica mais na tentação. Você pode ver uma mulher pelada, não acontece nada, nem levanta mais nada, né? Aquilo fica somente para fazer pipi. Alright? Aliás, né, esse projetista não foi muito bom, né, o arquiteto? Como é que o cara constrói a rede de esgoto perto da zona de lazer? Nenhum arquiteto faz isso, faz? Vamos lá. Sim. Claro, porque ele quer dizer assim, que quando a gente vai envelhecendo, naturalmente, a gente vai perdendo a libido sexual. Os hormônios que impulsionam a sexualidade, o tesão, aquela coisa, eles não funcionam mais. Veja bem, porque é biológico. Quando é que você precisa ter autoestímulos sexuais? Porque não se esqueçam que a tua sexualidade só serve para você reproduzir, para você ficar grávida e a gente fazer filho. Então, eles vão estar muito ativos na sua juventude. Você tem que gerar um filho na sua juventude. Tá bonito, tá bem, você é atraente fisicamente. Tá. Aí você gerou seu filho, essa função acabou. Então aí você começa a ficar gorda, feia, peito cai, tal. A gente envelhece. Você não é mais atrativa sexualmente. Por quê? Porque não há necessidade mais de sexo. Ok? Agora você tem que ativar outras. Mas como o ser humano ele é muito preso ao sexo, o velho está com 80 anos que está querendo pegar as mulheres, né? E as meninas fazendo plástica para ficar bonita, aquelas velhas que dá até medo, né? Não pode sorrir que mexe o umbigo. Que puxa tanto, né? Estica tanto que fica... Qualquer coisa que faz. Então, na verdade, o envelhecimento é um brahmacharya natural. Porque, na verdade, o homem, a energia sexual devia fazer o seguinte, isso é freudiano, vocês vão entender. Ela começa na fase oral, quando criança, para você ter prazer na hora que você vai comer, amamentar e tal. Aí ela vai descer para a fase anal. Porque vocês percebem que quando a criança é criança, ela não controla pipi nem cocô, ela faz xixi na casa, cocô na cama, tudo. E quando essa libido sexual ela desce para a fase anal, é a fase do controle. Então a criança já não vai cagar mais na cama, não vai fazer xixi. Ela tem controle, Aí permanece um tempo aqui, ela sobe para a fase genital. Então você está com 13, 12, 13 anos, é a fase genital, é a fase da reprodução. A menina começou a menstruar, já está pronta para reproduzir. Entendeu? Aí você reproduz. Por que a mulher entra na menopausa? Ela entra na menopausa porque é a fase que ela não vai mais reproduzir. Os hormônios todos mudaram. Ela não pode reproduzir mais nessa fase. Então, tecnicamente, a energia teria que subir para iluminar os chakras de cima e você cumprir todo aquele trajeto, certo? Mas o ser humano, o que acontece na lei do karma? Trava aqui e não sobe. A energia fica parada aqui, a toda mudança hormonal, o indivíduo vai envelhecendo, perde a potência sexual, brocha, aquela coisa toda, a mulher já fica fria, não tem mais prazer, aquela coisa.
né? Aí ela começa a comer, aí vem as compulsões. Compulsões, quando você tem falta de prazer no sexo, você tenta transferir para outras coisas. E aí você começa a comer, começa a engordar, fica feia, não é mais atrativa sexualmente, aí entra em angústia, depressão, porque o indivíduo parou aqui, você não pode parar aqui. O envelhecimento deveria ser amadurecimento espiritual. Porque, presta atenção, todos vocês sabem, eu tenho 66 anos hoje. Eu me sinto uma pessoa de 20. Porque o espírito não tem essa mudança. O corpo muda. Chega uma hora que você vê que o Yogananda falava, né? Puta, eu vejo, eu esqueço desse que eu estou usando esse corpo, cara. O corpo estava deitado doente, falou, eu tenho que cuidar de tanta coisa que eu esqueço que eu tenho que usar esse corpo. E o corpo dele não obedecia mais, entendeu? Estava doente, fraco. E ele ficava indignado, que eu vou cacete, né? Está na hora de trocar, está na hora de sair fora dele. Porque esse corpo ele nos é útil para viver uma experiência, viver um aprendizado. Mas ele tem um começo, meio e fim. A morte, ela é programada para esse corpo. E todos nós temos que entender esse ciclo. Esse é o ciclo do tal. Esse é o tal que vocês têm que entender. O tal é crescer, nascer, crescer, envelhecer e morrer. Isso, não há nada que mude isso, a não ser quando a lei do karma mudar. Aí a gente não envelhece e não morre mais. Qual que é o corpo na era da luz, a gente chama de corpo de luz. Corpo luminoso, os caras falam. E este corpo, por quê? É interessante o seguinte, você pega um corpo, um cara que está no intra, e pega um ser humano aqui. Aparentemente, eles podem ser até bem parecidos. Só que eles são muito mais bonitos, mais perfeitos. Aí, o que eu faço? Eu olho a tua aura, puta, a sua aura é escura. Você olha a aura do cara, brilha, nossa senhora. Por isso que a gente chama de corpo luminoso e o corpo trevoso, corpo kármico. Oi? Sim, ele é Deus, é físico, o intraterreno, ele entra, ele senta aqui, você não sabe se é humano, você não é. Só um cara com a visão aberta, que vai ver a aura do cara, ele não consegue disfarçar. Entendeu? Ele engana todos vocês. Tem muito intra que se mistura com a gente. Né? O Carlão é um deles. Tem um intra entre nós, né? Então, é isso que vocês têm que aprender, né? Que nós precisamos, a evolução está intimamente ligada ao abandono do sexo. O celibato, na atualidade, depende da escola. A escola católica, por exemplo, é um celibato forçado. Aí o que acontece? Como ele não trabalha a energia sexual, ele não controla. Por isso que tem padre pedófilo, pega a criança, pega isso aqui. Pô, vai lá na zona, pega as putas, né? Não custa nada. Só uns R$100, R$200, né? Pega um vale na igreja lá dos fiéis, né? Passa a chacolinha lá, depois vai na zona. Você precisa pegar criança, isso aí já é uma doença, já é uma doença psicológica tal. Porque ele se reprime de um lado, mas por baixo do pano ele solta franga, entendeu? O lance é o seguinte, as pessoas precisam, é que os católicos, eles não têm a técnica de trabalhar com a Kundalini para aliviar essa pressão, fazer subir, sabe essa coisa toda? É pecado, reprime e pronto, você não tem saída. Então, há sofrimento nisso, não há crescimento nisso, só há sofrimento. Isso é repressão. A repressão não funciona, né? Então, as escolas iniciáticas, elas têm um trabalho com a energia sexual. O sexo não se torna uma coisa proibida, ele não é proibido. Ele é naturalmente, você vira brahmacharya, naturalmente, não é forçado. O fato dele subir as energias na meditação, na tai chi, ele não tem mais desejos sexuais. O desejo começa a desaparecer. Ele não se torna mais escravo, ele não precisa de uma mulher mais. Sabe? E a mulher não precisa mais de um homem, ela não tem a necessidade mais de um homem. E aí você não precisa ser bonito, sabe? Você não precisa ser tesão, você não precisa ser nada disso. Porque vocês vivem para agradar os outros. Não vai reprimir um desejo que não existe mais. Não há repressão, porque ele não existe mais. Hoje em dia, eu sou muito pouco sexual.
eu olho outras belezas das pessoas. Eu olho as mulheres, eu vejo outras belezas nela, que não é mais a sexual, para mim. Eu olho outras belezas, eu olho a harmonia, eu olho nelas assim, a honestidade, a sinceridade, um amor mais assim, espiritual, sabe? Daqui para cima, não um amor carnal de sexo, sabe? Porque isso aqui muda, você envelhece, você fica feio, não fica mais atrativo sexual. Mas essa coisa aqui não morre jamais, ela é eterna. A gente troca de corpo e fica bonitão de novo. Fica bonitão, gostosão, né? Mas não adianta nada. Por isso que eu falo, eu tenho umas amigas minhas eternas, são lindas, lindas, intraterrenas, são lindas, mas não são chegadas. Não dá para você fazer fuque-fuque mais. Ela fala, esse negócio aí, meu, isso é coisa de primitivo, tal, né? Entendeu? A beleza, ela existe para alimentar outros padrões. Como esse corpo não vai envelhecer, e não tem um envelhecimento mais, essa lei kármica não existe mais, você projeta um corpo que não envelhece. Só que esse corpo projetado, ele não tem aqueles hormônios que forçam você a reproduzir. Nós tiramos esses hormônios. Então você não tem esse impulso natural mais. Aí você vive para quê? Para curtir outras coisas, para buscar outro conhecimento. Você não fica naquela depressão atrás de mulher. Ou vice-versa, a mulher atrás do homem. Pergunta, Ju. Acorda aí, minha filha. Sai do celular. Presta atenção na aula. Professor, e na nossa Amazônia, temos lagartinos? Não. Com as queimadas acontecendo por lá, vários resquícios de pirâmides estão surgindo. Isso também faz parte do projeto final? O lance é o seguinte, né? Provavelmente, na Amazônia, mais florestal, Colômbia, todas aquelas regiões todas, a floresta tomou conta de cidades intraterrenas, de cidades atlantes. Então, lá é muito difícil o acesso. Vocês não sabem o que é Amazônia. Vocês conhecem perto dos rios ali, principal, mas o centro, aquela região, ninguém entra lá. Se entrar, pega malária, fica doente e morre. Entendeu? São lugares impenetráveis. Mas não no meio. Então as pessoas não vão. E a floresta é muito densa, é muito alta. É difícil até encontrar essas cidades. Mas elas existem. Você vai encontrar construções piramidais e tal. Mas é a mesma coisa que estava na Atlântida, que estava lá em Tiwanaku, tá? A mesma coisa, entendeu? Então não vai ser grandes revelações assim que a gente já não sabe, né? Tranquilo, certo? Vamos lá. Tá bom? Tem perguntas, crianças? Repete o quê? Ninguém fez pergunta? Como é que eu vou repetir? E aí, Juju? Fala, Celso. Quando a gente está sexualmente ativo ainda, você tem prazer no sexo, fisicamente. Aí conforme vai desativando, os chakras de cima também dão prazer. Essa é a pergunta, por exemplo. Eu tenho um prazer, né, sexual. Você sabia que quando você se alimenta é um prazer sexual também? Né? Então a gente sente um orgasmo quando come um alimento gostoso, aquela coisa toda, porque as duas coisas são conectadas à preservação da espécie. Comer tem que dar tanto prazer quanto fazer sexo. Então a pergunta é o seguinte: quando, Laércio, eu desativar esse centro, eu não vou ter mais prazer em nada? Será que eu vou falar uma coisa para vocês? É segredo. Quando vocês têm um orgasmo, geralmente o prazer de vocês é 30 segundos. E tem aquele... queria comer, já foi. Você sabe o que o coelhinho falou para a coelhinha? Foi bom, não foi? Já foi, né? Foi. Né? Vai ser bom, não foi?
Então, todos vocês experimentam esse prazer do orgasmo, aquela coisa toda. Um prazer nos chakras superiores, às vezes se torna 100, 1000 vezes mais prazeroso do que os centros inferiores. Né, Ju? Não vai ter mais chocolate na Era da Luz. Não tem iFood. Vai lá. Porque vocês têm que entender que o prazer é parte inerente à existência. Né? Você pode... Quer dizer que eu vou existir sem prazer? Qual o sentido de existir sem prazer? Só que eu vou experimentar outros níveis de prazer. Aqui eu estou experimentando esse nível de prazer. Ele é muito... Olha, é complicado. Demora para você conquistar a mulher. Tem que levar no shopping, tem que dar presente. Para 30 segundos, papo, né? Depois tudo de novo. Aí briga, chifre, essa coisa toda. Separa, casa, separa. Puta encrenca, né? Para esse pouquinho de prazer. Ah. Certo. Então, eu percebi que tinha muito prazer quando eu ia ajudar as pessoas, quando a gente levava uma cesta básica, não pela comida, mas quando você via a gratidão daquelas pessoas, e realmente eu sentia uma energia muito forte aqui. No coração. Parece que você liga a oração o mundo inteiro. O pastor está falando aqui. Está dando depoimento. Irmão, né? O pastor Enoque. Convertido para o lalaísmo, né? Ele está dizendo que uma fase da vida dele, que ele começou a fazer um trabalho muito de caridade, e tornou um pouco celibatário. Ele percebeu que ele tinha muito mais prazer em certas atividades de ajudar as pessoas, que está muito ligado ao coração, né? Isso mexia muito, e isso desativava o prazer sexual, né? Você está me entendendo? A gente tem que entender o que é ascensão, o que é elevação da consciência. O sexo não é proibido para vocês, mas vocês têm que entender até onde ele pode ir, até onde ele pode te levar. Se você ficar escravo dele, vai acontecer isso. Você vai envelhecer, quero ver como é que você vai levar isso depois. Enquanto você está bonita, sexualmente atraente, é uma festa. E depois? É o castigo? Vira um castigo? Ninguém me quer, não faço mais sexo com ninguém, ninguém me procura. Né? Entendeu? Então, por isso que nós temos que ascender. Ascender é não depender mais disso. Isso nos causa muita angústia, depressão, sofrimento. É isso que o Buda dizia. Você fica no sofrimento, você fica no conflito, você fica na guerra, você fica na posse, você fica no poder. Você quer possuir o outro, controlar o outro, ele é meu. Porque por exemplo, quando você tem uma mulher, a mulher, vocês viram a sociedade romana, não viram? Vocês assistiram os filmes lá que eu estou falando para você? Quando você tinha um monte de escrava, então a mulher era uma escrava sexual do rico, do poderoso. Então, o que o escravo pensava? Eu preciso ser igual ao meu patrão para poder dominar todas, ter as minhas escravas sexuais. Entendeu? Então, era tudo ligado ao poder, grana, posição social. Então, todo mundo tinha o desejo de uma ascensão social em Roma. Porque você tem dinheiro, você tem muitas escravas, você tem sexo à vontade, a hora que você quer. E elas são obrigadas a fazer, mesmo não sentindo prazer. São usadas. Não, e quem eram aquelas escravas? Deixa eu perguntar, quem eram as escravas que serviam os patrões romanos? Exatamente, as mulheres capturadas na guerra, de outras culturas, outros povos. As feias matavam. Feia e velha ninguém queria. Eles pegavam as mais bonitas, levavam para o seu harém em Roma, para ser escrava, ser serviçal. Entendeu? E por isso que eu digo para vocês, o sexo sempre foi a força mais poderosa que movimentou toda a humanidade ao longo dessa história.
E isso era poder em Roma antiga. Não só em Roma, como nas outras culturas. Eu ter 20 mulheres, 10 mulheres no meu prazer, o sultão tinha 100 mulheres. Né? Porque isso significava poder. A coisa que eu mais desejo na Terra é sexo. É o que me movimenta. Então eu preciso suprir disso. O rico supre, o poderoso se supre disso, se alimenta disso. Só que enquanto ele se alimenta disso, acontece um fenômeno. O sexo é uma coisa que enjoa pra cacete. Começa a fazer sexo com a mesma pessoa. Chega uma hora que não tem mais prazer. Acaba, aquela fantasia desaparece. Vocês não podem ler a mente dos outros. Se vocês lessem a mente do seu marido, você estava fudido, você separava no dia seguinte. Porque em muitas relações sexuais ele não está pensando em você. Ele não está ali com você. Ele está numa fantasia. Ele já está enjoado de você. Sexo enjoa. Não, filho. Sexo enjoa. Principalmente com a mesma pessoa. Isso não significa que você não vai ter estímulos por outras pessoas. Fica ruim, precisa variar um pouquinho, né? Precisa comer uma chinesa, precisa comer uma brasileira, comer uma francesa, né? Uma italiana. Comida, estou falando, comida. Fala, Ju. O famoso Percy Fawcett, de fato encontrou a Agartha? Percy? Chama Almirante Fawcett. É um cara que foi pesquisar mundos intraterrenos. Conta a história que eles encontraram, sim, mas deu um pau do cacete. O lance é o seguinte, tá? Os mundos intraterrenos é proibido para os mundos aqui de cima. À medida que a nossa tecnologia avançou demais, tem satélite, foguete, navegação, tal, submarinos, essa coisa toda, era inevitável a gente achar os caras. A gente ia para a Antártica mesmo. Mas mesmo hoje, você vê a dificuldade que a gente tem de montar uma base e viver na Antártida? Com toda a tecnologia que a gente tem. Você não consegue explorar a Antártida. Você monta uma base ali, o Brasil tem uma base na Antártica. Mas os caras não saem dali. Eles ficam ali. Eles não têm como sair e explorar a Antártica assim que vocês estão pensando. Né? O clima é horrível. Tempestade, frio intenso, não tem comida, quebra um carro seu, quem é que vai consertar essa merda? Depende da região, é 20, 30, 40 graus abaixo de zero. Não, essa história eu não sei. Eu preciso estudar essa história direito. Depois eu não posso responder. Depois eu vou dar uma lida aí. Né? Mas, por exemplo, quando eu estive em 82, teve um Congresso Internacional de Ufologia em Brasília. Aí teve uma conferência de arqueólogos brasileiros lá, chamada assim, né, Bases Intraterrenas na Serra do Roncador. Então, esses caras que foram, pesquisaram com os índios, e os índios diziam todo que eles tinham densidades avançadas ali embaixo, tudo. Mas eles não entraram lá. Não, os índios, eles são as primeiras linhas de frente, eles não explicam onde é que é. Eles contam a história para você, olha, lá embaixo tem, né, fomos levados, mundo diferente, tal. Quando isso é aquelas pesquisando os índios daquela região. Mas aonde entra? Aonde é a porta? Como você chega lá? Os índios não sabem, os índios são levados. Todos nós só entramos numa base intra levados pelos próprios intras. Não tem outra forma de você ir lá. Não é eu vou lá agora, com a equipe avançada, e vou achar a porta. Vocês não vão achar a porta. Né? A porta de entrada é um instrumento tão avançado que você chega lá só tem uma montanha, não tem nada. A porta está ali, mas você não vê a porta. A porta
você não identifica, não consegue identificar. Entendeu? E é num lugar muito inacessível. Ele já faz isso de propósito. Né? E na Serra do Roncador, nós temos, falei, uma pequena cidade intra. Não é grande, mas é uma cidade. Né? E os intras sempre ao longo da história, aí que vocês têm que ter, ao longo da história, esses intraterrenos, eles influenciaram muito a nossa sociedade de superfície. E para nós eles eram considerados deuses, né? Mas eu falo para vocês, entre um intra e um extra, não há diferença. Certo? Hoje, se você vai numa base intra, você tem uma convivência numa base intra, dezenas de raças extraterrestres operando junto com os intras, tá? Normal, aberto, assim, eles circulam, andam no meio das bases intras, os greyzinhos entram lá no meio, os reptilianos andam numa boa no meio, tudo numa boa. Cada um com seu trabalho, cada um com sua função. Como eles não são daqui, eles não estão na era da luz lá, eles estão operando de um outro jeito, você está entendendo? Eles estão numa regra, numa lei e tal. Né? Você vê, os intras, eles não podem interferir direto agora na sociedade aqui. Mas estão aí, na hora que a porta abrir, duas grandes revelações nós vamos ter na Era da Luz. Nós vamos ter a chegada dos ETs e a subida dos intras. Como a tecnologia dos intras são todas físicas, é fácil transferir ela para nós. A dos ETs não são físicas, são extrafísicas. Né? Então é mais fácil você trazer a tecnologia intra para nós do que a tecnologia extra. Sim, claro. O problema do intra é que ele é encarnado. Mas só que ele sendo encarnado, ele não está preso ao corpo, ele sai do corpo a hora que quer. Então ele pode vir aqui em espírito e ficar aqui nos observando. Tá? Tem amigos intras que vêm aqui conversar com a gente, trocar umas ideias, contar essas histórias para mim. De onde você acha que eu fico ouvindo essas histórias todas? Para contar para vocês. Geralmente é só lá de cima. Os caras que são responsáveis pelo seu projeto kármico. Tá? Ju? Aqueles crânios de cristal seriam de origem intraterrestre? É muito difícil a gente falar isso para vocês. É muito difícil. Né? É muito difícil. Mas, por exemplo, vamos supor que um crânio de cristal daqueles, né, seria uma central de memória de um computador de inteligência artificial. Né? Vamos supor que eu dou um pendrive para você hoje. Né? Vamos supor que eu pego esse pendrive, entro numa máquina do tempo, há 2000 anos atrás, e dou o pendrive para um egípcio. O que ele vai fazer com aquilo? Está toda a memória ali, está toda a informação guardada ali. Mas cadê a máquina para tirar a informação? Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Então eu te dou o crânio. Ali está uma central de memória que tem a história do planeta, por exemplo. Mas como é que eu tiro essa informação? Se eu não tenho a máquina. Esse é o ponto-chave da questão, né? Não adianta você pegar um crânio de cristal e falar, é intraterreno, é não sei o que tem. Né? É Atlante. E daí? Cadê a máquina? Como é que eu tiro a informação dali? Essa é a questão, por exemplo, eles tem um dos capítulos do Alienígenas do Passado, é os crânios de cristal. Então a discussão é, como esse crânio foi feito? Então, você tem tecnologia hoje com um microscópio, se olhar, se o cara fez, vai ter ranhura de ferramenta. Entendeu? Se você debastou com ferramenta, com lixadeira, tal, no microscópio você vai ver. Mas se você esculpiu aquilo com tecnologias muito avançadas, que não são ferramentas, o microscópio vai ver. Entendeu? Então tem alguns crânios que os caras juram de pé junto que foi feito agora, com as ferramentas nossas.
E um ou outro que eles não conseguem detectar, porque apareceu crânio em qualquer lugar hoje em dia, né? Tem 12 crânios, está faltando um. Ele diz assim, quando tiver 13 crânios, que se botar tudo junto, ele liga a máquina. Eles acham isso, os esotéricos. Que está faltando só um, né? Só um crânio. E aí ainda é uma coisa assim meio mística, que você não sabe o que é o quê. Tem falsificação? Tem. Vai lá, Ju. Existe entrada pela Serra do Roncador? Existe. E essa base que eu fui visitar, eu conheço lá. Grande. A primeira coisa, eu vou explicar, você entra na base, tem o portal. A primeira coisa que você entra num nível superior, você entra num nível, que você olha lá embaixo, cara, imagine um pátio enorme, enorme, assim, de uns 1 quilômetro, assim, só nave pousada, só naves, de tudo quanto é tamanho. A primeira coisa que você entra na base Intra, você passa por um corredor olhando as naves estacionadas lá. Tudo lá embaixo. Tudo gente andando, mexendo, entra de dentro, sai de nave. Parece aquele filme de Guerra nas Estrelas, sabe? Que fica abastecendo as naves. Sabe? Mesma coisa. E aí você entra, passa por tudo aquilo, você vai num nível superior, as naves estão lá embaixo, você está no andar superior, você passa pelo corredor e mostra todas as naves, para você não desce, eles não deixam você ir lá embaixo, ver as naves de perto. A gente ele não deixa. Aí você entra na base Intra, onde estão toda a sociedade, todas as pessoas, tudo funcionando. Legal pra caramba, mano. Você tem que estar pronto. Você tem que estar preparado para coisas avançadas. Porque tecnologia que você nunca viu na vida. Você tem que estar pronto para tudo isso. E não adianta se apaixonar pelas mulheres de lá, que você está fudido. Volta depressivo. É muito legal tudo isso. Né? Eu acho. Por exemplo, eu não tenho. Eu vou confessar uma coisa para vocês, que vocês são meus amigos, vocês também. Eu não vejo muito mais prazer nesse mundo para mim. Eu não tenho muito mais. Eu não tenho vontade de fazer muita coisa. Eu sou apegado à minha missão. Sabe? Meu desejo é estar aqui, compartilhar com vocês uma preparação para uma nova era, para um novo momento do planeta. Esse é o meu prazer. Mano, quando me convidar para a praia, que eu não estou nem aí, nada mais desse mundo quase me dá prazer. Nem mulher quase me dá prazer mais. Nesse sentido. Entendeu? Então, você vê, vocês vão para festa, vocês vão para... Eu nunca saí daqui. Quantas vezes vocês viram eu tirar férias? Estou usando que vocês me conhecem. Você está me entendendo? Eu acho férias, para mim, uma das coisas mais inúteis na minha existência. Eu nunca vou tirar. Você não quer visitar o Japão? Adoraria, mas eu só vou a trabalho. Se eu for para o Japão, para dar uma palestra, para dar um curso, para ensinar alguma coisa, levar, contribuir, eu tenho que contribuir. Aí, ao mesmo tempo, eu visito, passeio um pouco. Mas se eu sair daqui só para passear, ficar sem fazer nada, estou fora. Eu não tenho, meus mentores acham tempo perdido. Você se lembra aquela como o Emmanuel tratava o Chico? O Emmanuel, o guia do Chico Xavier. Né? Então, o Chico Xavier estava no leito de morte, estava tudo paralisado, ele só mexia a boca e falava, certo? E aí o Emmanuel veio do lado da cama dele, e o Chico falou, poxa, o que eu estou fazendo aqui que vocês não me levam embora, né? Ele falou assim, eu sou um inútil aqui, não tem mais nada para fazer aqui. Né? Tudo paralisado. O Emmanuel falou, enquanto você puder pronunciar algumas palavras, você ainda pode fazer uma oração para alguém. Então fique aí. Os caras são filha das putas mesmo. Os mentores são foda, cara. Oxi. Enquanto você puder pronunciar algumas palavras, você ainda pode fazer uma oração para alguém. Os mentores são fogo, cara. Eles tratam a gente com nem carrasco. Né? Lembra que ele foi reclamar para o Emmanuel dos olhos dele? Que ele estava com catarata no olho? Não? Ele ficou reclamando. Pô, estou com catarata aqui, né? Não consigo enxergar. Ele falou, e daí?
Ter 2 olhos é um luxo. Um já tá bom demais. 2 é luxo. Pode continuar psicografando e trabalhando, porque... Os caras são fogo. É o que eu falo para você. Você pega aquele grandão do Emerito e trata a gente assim. Cumpra a sua missão. Não desvie do seu foco. Seu trabalho é esse. Você assumiu esse trabalho, você tem que fazer perfeito. Você tem que ler até o fim, sabe? Não quer saber de papo, não. Por isso que eu não tiro férias. Se tirar férias, os caras não dão conta para mim lá. É justa causa, sou despedido. Eu perdo os bônus hora, fecha minha conta bancária. Vocês estão entendendo, gente, aonde é que a gente precisa chegar nessa terra? O que é evoluir? O Buda, presta atenção, ele diz, não há crescimento sem mudanças, sem transformações. Tá? E a maior mudança que vocês estão mais presos e vocês estão enraizados e não conseguem abandonar é o sexo. É muito difícil para vocês, por isso que vocês não evoluem, por isso que não saem desse buraco. Vocês estão muito presos a isso e isso é o que impede a ascensão. Né? Nós temos que fazer um processo de libertação mesmo. É complicado, mas infelizmente é assim. É o caminho. Né? Namastê, pessoal. 8h30 nós voltamos para a última etapa desse nosso bate-papo. Muita luz a todos.